Olá, meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Canteiro de Fraternidade. Vamos fazer, como de praxe, a leitura de um texto edificante para a abertura do nosso trabalho. Em seguida, faremos a prece e aí passaremos a palavra ao nosso irmão Daniel Lírio, a quem cabe a exposição dessa tarde. O texto foi retirado do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, no estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Atos, capítulo 2, versículo 47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para o testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram a aflição e o martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. Encontraram o excelso amigo que não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, misericordioso Pai Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome com a vossa presença para a realização desse trabalho da seara de Senhor, da sua seara, dessa casa de amor que é o Canteiro de Fraternidade. Agradecemos a oportunidade em nos reunir, não presencialmente, mas sim em sintonia pelo coração, pelos pensamentos, sempre com a companhia da equipe espiritual, rogando do Senhor que dê a inspiração, as boas palavras ao nosso irmão Daniel Lírio, a quem cabe a exposição dessa tarde e que compartilhará conosco um pouco dos seus conhecimentos. Rogando, Mestre, que nossa reunião transcorra em paz e harmonia, estamos dando por iniciada essa exposição. Que assim seja. Então, com vocês, nosso irmão Daniel Lírio, a quem cabe a exposição dessa tarde. Tenham todos uma boa exposição. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie vossos corações. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina. Quero agradecer a nossa progenitora com a bênção do Espírito Santo por estarmos aqui encarnados. Quero agradecer ao convite da casa, mais uma oportunidade de estarmos levando a palavra do Cristo ao Mestre Jesus e a todo o planeta. E assim seja. Bom, hoje nós viemos falar aqui sobre um tema que eu vejo que é bem pertinente nos dias atuais, que é o tema sobre a passagem do texto de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelistas. Eu vou estar explicando aqui também sobre Lucas. E vamos estar falando sobre a passagem do texto de Lucas, que é Jesus na casa de Zaqueu.
Zaqueu, quem era Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano, um chefe do publicanos, na verdade, e ele tinha toda uma conduta, né? Ele era rico e detestado por muitos outros, e eu vou estar explicando esse tema aqui hoje, e vou estar correlacionando encarnações, né? Outras encarnações do espírito que habitava o corpo de Zaqueu. Vou estar correlacionando com a encarnação de Dr. Bezerra de Menezes, na época, que é chamado o 13º apóstolo, né? Na releitura, né, das explicações desse texto, e nós vamos estar compartilhando aqui a tela com vocês para ilustrar melhor, ok? Muito obrigado. Só um momento. Bom, como vocês estão vendo aí, deixa eu aqui colocar em tela cheia, para vocês visualizarem melhor. Eu boto nesse canto. Bom, Zaqueu, o publicano, né? Essa aí é a imagem que Jesus passava, né? Pela cidade de Jericó, onde Jesus passava, ele atraía multidões, né? E muitos queriam vê-lo, falaram com ele. E essa é a célebre imagem aí, que Zaqueu ele sobe na árvore, né? Para, digamos assim, visualizar Jesus melhor. E Jesus vai ao encontro dele. Vamos estar aqui contando essa história hoje, ok? Então, quem era Zaqueu? Por que Zaqueu escolheu Jesus? Né? E essa antítese, que ele era rico, muitos não gostavam dele, e Jesus vai para a casa dele e recebe ele lá. Vamos estar analisando aqui hoje esses paradoxos, né? Qual é a causa de Jesus ter adentrado a casa de Zaqueu? E o que isso tornou Zaqueu? Melhor, pior? Qual foi o mérito dele? Então, vamos estar conversando aqui hoje. Vamos à segunda tela nossa. Então, Jesus, aqui tem um mapa, deixa eu puxar aqui do lado. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Essa passagem é do texto de Lucas, conforme eu falei, capítulo 19, versículo 1 a 10. Aqui tem o mapa, né, da cidade de Jerusalém, de Jericó, e aqui o Mar Morto, o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, o Mar da Galileia. Aqui ficava Samaria, Judá, e aqui tem outro mapa também, mostrando o Egito, a Jordânia, né, a Cisjordânia aqui em cima fica o Líbano, e aqui mais centralizado Jerusalém, né? Cidade de Belém, Jerusalém, e aqui onde fica a faixa de Gaza, né? Que a gente vê hoje em dia tantas lutas entre israelenses, né? E que levam tantos combates sangrentos, né? Na chamada Terra Santa. Isso já é um paradoxo, né? Para ser analisado, mas não é o motivo da nossa fala de hoje aqui. Então, primeiro, estamos contextualizando vocês ao local onde fica a cidade de Jericó, que Jesus ia passando. Ficou claro aí? Então, vamos lá. No texto de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, Lucas é um dos evangelistas. Ele não conheceu Jesus. Lucas, ele foi conhecer a doutrina de Jesus através de Paulo. Saulo de Tarso, que era Paulo de Tarso, na famosa história, né, de ele andando na estrada para Damasco, ele indo
perseguir e matar Ananias, o mestre apareceu para ele e falou: Saulo, por que nos persegue? Saulo ficou cego, né, durante quase 4 dias com tanta luz do mestre. E isso ali deu início à mutação, né, de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, digamos assim. Durou em torno de quase 10 anos, né, essa transformação moral de Saulo. Mas Saulo aí ele foi para um reduto, ficou excluso, começou a buscar o próprio eu e a doutrina do Cristo. E ele depois virou, né, um apóstolo e referência. Para você ver como nós podemos nos transformar e nos melhorar de salvo-conduta. Ele serve de espelho para nós. Então, Lucas, ele era um médico, né? Ele era um grego, ele era de família rica, e Lucas viu Paulo palestrando, né? Contextualizando. E aí ele começou a seguir Paulo. Paulo, quando estava prestes a morrer para ser decapitado pelos romanos, ele conseguia visitar Paulo na prisão à noite, e Paulo, passando os ensinamentos, ele começou a anotar, anotava, e foi assim que começou a surgir o Evangelho de Lucas. Esses textos, eles foram pegos pelos guardas, né, pela chefia dos guardas, dos romanos, e eles deram risada, né? Eles acharam aquilo ridículo. Então, os textos continuaram com Lucas, e assim surgiu o Evangelho de Lucas. Ok? Então, lá no texto de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10, vou adiantar aqui, que a gente teve até. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Então, podia pôr. Então, não podia, por causa da multidão, pois era muito pequena. Ele era de pequena estatura, né? Zaqueu. Então, por isso que ele foi subir na árvore, para ele poder ver o mestre. Esse trabalho aqui é todo desenvolvido na pesquisa feita pela FEB, né? Federação Espírita Brasileira, lá do EAD, né? Do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2. Ok? Então, aí, mestre passava na multidão, bebeu um pouco de água. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver o porquê havia de passar por ali, né? Ele era pequeno, então ele subiu na figueira para ver se encontrava o mestre, e se via. E aí a passagem do mestre entre o povo de Jericó, e ele para, né? O mestre para e sauda para falar com Zaqueu, né? Aí ele apontando aqui o dedo, o mestre falando com ele apontou o dedo: não é comigo? Tem certeza? Né? Ele ficou surpreso com isso, né? Porque ele queria tanto ver o Jesus, subiu na árvore, o mestre foi falar com ele. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-te, desceu e recebeu com júbilo. Ele falando, né? O mestre falando essa frase para Zaqueu, e Zaqueu fala: desce depressa, Zaqueu, desce. Outra imagem, né, figurativa, que bem associativa, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como eu falei, Zaqueu, ele era um publicano, ele era rico, e ele era cobrador de impostos, né? Então, muitos não gostavam dele. Então, começou ali a antítese, né? O disparate. Porque Jesus, príncipe da paz, iria querer ficar na casa de um homem desse? Então, o nosso primeiro aqui propósito da palestra é a gente está abordando esse tema, né? Por que isso? Jesus pede para ele descer da árvore e ele desce depressa. Zaqueu desce depressa. Ele era pequeno, subiu na figueira. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, né? Já que eu já falando com o mestre
acolhendo. O que vale ressaltar aqui, primeiro, é o seguinte: Jesus, ele veio para todos, mas principalmente para os pobres, os estrupiados, os avarentos, né? Jesus, ele não veio só para os sãos, ele não veio literalmente para os sãos. Jesus, ele veio para principalmente quem precisa de ajuda. Zaqueu, um homem rico, detestado por muitos. O que é que Zaqueu tinha de melhor para receber Jesus, para Jesus recebê-lo? E querer ir para a casa dele, ele receber Jesus. É uma contrapartida, né? Mas o próprio príncipe da paz, ele tem uma passagem que ele fala: não vim trazer a paz, e sim a divisão. Como é que o príncipe da paz veio trazer a divisão? O príncipe da paz, ele veio trazer a divisão porque estava tudo diferente, tudo errado. A fé em Deus era comercializada. Ele veio para salvar a gente, salvar o mundo, né? Então, defraudado. Então, Zaqueu fala: lhe dou metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? O pai Abraão, né? Que é o pai dos profetas, né? Ele é o patriarca dos profetas, em torno de 2.000 anos, 2 séculos, 15, em torno de 20 a 15, de 15 a 20 séculos antes de Jesus, o pai Abraão, o pai profeta. Eu tenho uma palestra nossa que fala sobre o pai Abraão, que tem essa cronologia falando antes de Abraão, tem o pai de Abraão, e antes do pai de Abraão tem uma cronologia de vida, né, até Noé, né, que teve a arca de Noé, que foi salvo uma espécie de cada, um casal de cada espécie. Então, Jesus fala: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, filho do patriarca, dos profetas. Os profetas, naquela época, eram seres que eles tinham uma conexão com o divino, eles se comunicavam com o divino. E um deles é Moisés. O próprio profeta Isaías, né? O profeta Isaías tem aquela passagem de Isaías, do profeta Elias, desculpe, o profeta Elias, que depois vinha a ser a reencarnação, porque a Bíblia ela fala muito sobre sentidos figurativos, né? Então ela fala sobre carruagem de fogo, né? O profeta Elias subiu as nuvens e desapareceu e só caiu a túnica. Ali nada mais nada menos que o desencarne do profeta Elias, a passagem dele para o mundo astral, né? O plano astral. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio para salvar, para modificar, para converter. Ele não poderia ter simplesmente, como é que eu posso dizer, um preconceito pré-estabelecido, porque Zaqueu era um homem rico e cobrador de impostos, que ele não poderia se aproximar. E todos nós temos nossas virtudes. E com certeza Zaqueu tinha as deles, que a gente vai ver aqui no decorrer da palestra, que eram de utilidade não para Jesus exatamente, mas para a humanidade, para o povo, de que forma ele poderia ajudar. Tanto que aqui, ó, ele fala, ó: Senhor, eis que dou aos pobres metade aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. Ele mesmo já começou a transformação dele ali, né? Por isso que eu vim falar sobre o texto de Lucas e associei a passagem de Saulo de Tarso a Paulo de Tarso, que foi uma senhora transformação, e começa a de Zaqueu aí também. Então, quem era Zaqueu? Zaqueu era uma pessoa desprezada pelos habitantes da cidade, por ser publicano, né? E ele era chefe dos publicanos. Então, ele, por ter enriquecido, possivelmente de forma ilícita, né? E tinha a questão de ser detestado e odiado, porque naquela época a moeda já não era tão corrente, as pessoas já não tinham tanto dinheiro.
e ainda pagar impostos pelo que estavam, pela forma que viviam, né? Do que usavam. Hoje em dia a gente paga muitos impostos para tudo. Imposto para carro, imposto para uso do solo, né? Imposto até para talão de cheque, imposto para tudo. Então, naquela época, ele tinha os impostos e incomodava as pessoas. Então, ele era um publicano e, por ser publicano, ele podia ter enriquecido ilicitamente, possivelmente, né? De forma ilícita. Então, eu agora aqui, lá, mais na frente, nós vamos estar voltando a falar sobre o tema. Por que Zaqueu era desprezado e Jesus quis adentrar a casa dele? Porque ele não escolheu um outro, né? Um pobre estupiado, já que Jesus veio para os pobres estupiados. Qual foi o motivo que Jesus fez isso? E o que foi que essa adentrada à casa de Jesus de Zaqueu, o que foi que transformou ele? Ele começou a mudar, ele começou a fazer a mutação dele, da reforma íntima dele, ele começar a fazer a doação dele, dos bens, ajudar os pobres. Então, tudo tem uma causa. E Jesus, ele tinha essa visão macro de enxergar, de transformar. Zaqueu, ele era rico e publicano, mas ele tinha visão, né? Não era por causa da riqueza dele, ele tinha visão, ele tinha uma contextualização de como crescer e evoluir. E, digamos que Jesus, ele foi lapidá-lo, esse crescimento, e para ele distribuir a renda. Porque no próprio Evangelho, como a gente vai ver lá na frente, não diz que é pecado o dinheiro. O problema do dinheiro é você ser bem aplicado e usar bem o usufruto dos bens terrenos. Então, o caso, Zaqueu Matias. Então, Zaqueu, em hebraico, ele é igual a, né, ele tinha um sinônimo de igual a puro e justo. Em hebraico, Zaqueu era igual a puro e justo. E por ele ser um publicano rico, ele deveria ser puro e justo. Se ele foi enriquecido de forma ilícita, Jesus foi transformado isso nele. Então, aqui adentramos nesse ponto da palestra, que o caso Zaqueu Matias, né? A gente vai estar aqui analisando a encarnação de Zaqueu e a encarnação de Matias, que foi a reencarnação de Zaqueu, né? Que está associado à encarnação também de Bezerra de Menezes, que foi um dos apóstolos, né? E vamos estar explicando aqui que Bezerra, ele veio a ser o 13º apóstolo, já que eram 12 e Judas traiu Jesus. Ok? Então, vamos lá. Zaqueu, rico, porém detestado. Os mais impiedosos, por inveja, eram os que lhe disputaram a função e não o conseguiram. Então, quem era impiedoso com ele tinha inveja de ter e fazer o que ele fez, mas não conseguiu, porque Zaqueu, ele tinha uma inteligência, um jogo de cintura, ele tinha uma perspicácia que Jesus enxergou isso nele. Não enxergou só o patrimônio dele e ele poder doar. E a pessoa, ela tem suas riquezas, tem suas virtudes. Então, a função de Zaqueu, muitos quiseram, poucos conseguiram. Por isso que ele era o chefe dos publicanos. Ele subiu na árvore para ver o mestre, e o mestre já foi para lá com esse intuito também. Então, ele era um homem inteligente, tinha grande capacidade mental de raciocinar, Zaqueu, de planejar, de resolver problemas e, principalmente, aprender. Ele tinha essa capacidade de aprender. E a vida é um eterno reaprender. Por isso que eu estou passando aqui, mostrando essa passagem, para todos nós entendermos o que nós podemos reaprender. Essa passagem serve de espelho para a gente entender o que nós podemos reaprender na vida. De que forma podemos resolver nossos problemas, como Zaqueu resolvia os deles. A capacidade de planejar, de reaprender, a capacidade mental de raciocinar. Ele tinha uma inteligência muito grande. Jesus viu isso nele.
Por isso ele foi para a casa dele. E muitos não enxergavam isso nele. Enxergavam ele como um homem avarento, né, um homem impiedoso, e todos falaram: nossa, o mestre vai lá para essa casa, a casa de Zaqueu. Então, qual é o outro ponto aqui que a gente traz a análise? Nunca subestime alguém que ocupa uma alta posição no ambiente de trabalho. Acredite, ele não chegou lá por acaso. Tenha certeza disso. Por mais que ele tenha os defeitos deles, né? Mas ele tem as virtudes. E Zaqueu tinha as dele. E por isso ele teve a posição que teve. E o mestre foi falar, enxergou isso nele. E o mestre deu início, start, à transformação moral dele, né? A, digamos assim, a, a salvo-conduta da reforma íntima dele. Então, passando aqui para esse caso, né? O caso Zaqueu Matias, que a gente vai ver um pouco lá na frente, a gente vai ver aqui sobre o Bezerra de Menezes, né? Que ele é o 13º apóstolo. Esse conteúdo aqui é baseado na obra O 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes, de Jorge Damas Martins. Então, o caso Zaqueu Matias, trazendo aqui agora correlacionado com Bezerra de Menezes. Vamos estar falando aqui sobre Dona Ivone Pereira. Dona Ivone, ela foi por intermédio da mediunidade abençoada de Dona Ivone Pereira do Amaral, que se soube ser Bezerra de Menezes, a reencarnação de Zaqueu publicado. E Dona Ivone, vou mostrar aqui, só falar sobre Dona Ivone, ela já daria um seminário, né, de 3 dias, pelo conteúdo da vida dela, das obras dela que ela exerceu e escreveu. Né? E vamos aqui fazer uma breve resumo e passagem sobre a vida dela. Então, foi através dessa mediunidade abençoada dessa senhora que se soube que Bezerra de Menezes era a reencarnação de Zaqueu. E Zaqueu veio a se tornar, no caso Zaqueu Matias, ele veio a se tornar o 13º apóstolo. Vocês vão entender lá na frente o porquê. Então, Dona Ivone, ela viveu em um lar pobre e modesto. Ela aprendeu com os pais a servir os mais necessitados, pois em sua casa eram acolhidos com carinho pobres, criaturas sem recursos, inclusive mendigos, né? Isso nos lembrou o nosso codificador, né? Hippolyte Leon Denis Arrivagil, nosso vulgo Allan Kardec. Allan Kardec escolheu esse nome por 2 motivos. Ele queria desassociar a imagem dele do pedagogo que ele era na França no século XIX. E o outro, que ele já tinha tido a encarnação com esse nome. E Allan Kardec, ele também dava aulas gratuitas na casa dele, aulas de reforço também. E ele doava pão e sopa, né, geralmente à noite, também ali na rua onde ele morava. Então, contam os biógrafos de Dona Ivone que, com 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a deixou como morta em estado de catalepsia. Tem a passagem de Lázaro: levanta-te, Lázaro. Lázaro, o que vem da carne é da carne, o que vem do espírito é do espírito. Jesus, ele não ressuscitou Lázaro. Lázaro estava no processo de catalepsia, que é aparente morte, e Jesus trouxe ele de volta, né, à vida, digamos assim. Despertou ele desse estado de catalepsia. Então, Dona Ivone ficou nesse estado com 29 dias de nascimento. Permaneceu nesse estado durante 6 horas. O médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocação. Chegaram a determinar o óbito, né? A sufocação dela. Aí o velório foi preparado, a suposta defunta foi vestida com grinalda, vestido branco e azul, e o caixão encomendado. A mãe, que não acreditava que a filha estivesse morta, retirou-se para um aposento, onde orou fervorosamente a Maria de Nazaré, pedindo que a situação fosse definida. Instantes depois, a criança acordou aos prontos. Era Dona Ivone Pereira do Amaral, né? E
ela já teve o início de vida assim. E ela, vocês vão ver aqui um pouco mais na frente, que em diversos outros momentos da vida dela, ela voltou a ter esse estado de catalepsia. Em ambientação reencarnatória propícia, teve aos 8 anos o primeiro contato com o livro espírita. Aos 12, o pai deu-lhe de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que o acompanharam pelo resto da vida, sendo a sua leitura repetida um bálsamo nas horas difíceis. Aos 13 anos, começou a frequentar as sessões práticas de Espiritismo, que muito a encantavam, pois via os espíritos comunicantes. Então, a gente estava falando de Allan Kardec. Allan Kardec começou a codificar a doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, que gerou os outros 4 livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Só que isso é o Pentateuco básico da doutrina espírita, os 5 livros. Mas a obra espírita não tem 5 livros. Esse é o Pentateuco inicial básico. A obra espírita tem 22 obras, que tem as obras póstumas e as revistas espíritas, que explicam muita coisa, apesar de ter algumas explicações no Pentateuco, né? Vamos adiantar aqui. Então, como eu te falei, só sobre a obra da Dona Pereira do Amaral daria para a gente fazer um seminário, mas o foco aqui, no nosso caso, é a história da passagem de Zaqueus, e agora a gente já está relacionando com Matias. Então, Clemente de Roma, Papa Clemente I, entre 88 e 97 depois de Cristo, revela em suas homílias 363 que após a estada de Jesus em sua casa, Zaqueu passou a seguir Simão Pedro e, por solicitação desse apóstolo, tornou-se bispo na igreja cristã de Cesareia. Então, como eu falei aqui anteriormente, quando Jesus passou ali na casa de Zaqueu, que muitos não entenderam por quê, mas Jesus viu os elementos virtuosos, né, e vitais, humanos, que Zaqueu tinha, que muitos não viram, ali já começou a transformação de Zaqueu, ele começou a abrir mão já dos bens, doar aos pobres, né? E não só isso, ele começou a reforma íntima dele. Então, após essa passagem, Clemente de Roma, né, que após aí, comenta que em suas homílias 3, versículo 63, capítulo 3, versículo 63, que após a estada de Jesus em sua casa, Zaqueu passou a seguir Simão Pedro, que era um dos apóstolos. E logo após isso, um pouco tempo depois, ele tornou-se bispo na igreja cristã de Cesareia. A gente viu o mapa lá no início, e lá na cidade de Jericó, a gente viu o mapa de Jerusalém e os mares. Então, o caso Zaqueu Matias. Constam que Zaqueu, alguns falam Matias, chefe dos publicanos, ao ouvir a voz do Senhor, que tinha concedido em hospedar-se em sua casa, disse: Senhor, eis que dou de esmola a metade de meus bens e me defraudei alguém em alguma coisa. Restituo-lhe, se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir-lhe o quádruplo. E o Senhor disse, por sua vez: Vindo hoje aqui, o filho do homem encontrou o que estava perdido. Então, Zaqueu começou a se modificar, a se transformar, e essa aparição que Jesus deu para Zaqueu é bem parecida com a de Saulo de Tarso, para Paulo de Tarso, né? Na estrada para Damasco, conforme eu citei aqui. Clemente de Alexandria, chamado Estromates, livro 4, capítulo 6, parágrafo 35, a propósito do Evangelho de Matias. Então, aí na passagem lá de Atos, né? Atos, capítulo 1, versículo 26, Matias fala, Atos é considerado o quinto evangélico canônico, né? Que os 4 evangélicos canônicos são Mateus, Marcos, Lucas e João. E o quinto evangélico, tem outros evangélicos apócrifos, que não significa que Jesus não viveu isso, mas não tem a veracidade que a igreja ortodoxa romana, a igreja romana da época, deu veracidade a esses 4 evangélicos.
esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E tem Atos, que são Atos Apóstolos, é considerado o 5º evangelho canônico. Lá nesse Atos, no livro Atos, capítulo 1, versículo 26, ele tem a passagem aqui. Então deitaram sortes a respeito deles e caiu a sorte sobre Matias, que era Zaqueus, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos, porque Judas, ele traiu Jesus, e depois ele fugiu para o deserto, né, com as moedas de ouro, e ele acabou, né, tirando a própria vida. Judas, que depois teve a reencarnação como Joana d'Arc, e outras passagens, né? Então, às vezes não podemos julgar, porque não sabemos a necessidade de cada um. E a história de Joana d'Arc também é uma história linda, né? E cada um tem seus méritos de passagem de viver. Então, nessa passagem de Atos, mostra ali que após Judas não estar mais presente, né? ter traído o mestre, Zaqueu, que era Matias, ele foi acolhido como um dos 12 apóstolos, né? Que eram 11, por causa que Judas saiu, e ele veio a ser o 12º apóstolo, que na verdade é o 13º, porque eram 12. Está claro aí para vocês? E através da mediunidade de Dona Ivone Pereira do Amaral, como ela falou num desses livros dele, da passagem dela, ela mostra que Dr. Bezerra de Menezes, a encarnação do Dr. Bezerra de Menezes era Zaqueu, que ele é chamado do 13º apóstolo por causa disso. E nessa passagem aí, em Atos, capítulo 1, versículo 26, está comprovando. Então, o porquê do nome Matias? Levi, que também era publicano, talvez tenha sido o primeiro a falar de Jesus a Zaqueu, né? Levi, ele também era publicano, a imagem aí de Levi. Esse, depois de sua conversão, né? Depois da conversão de Zaqueu, quando Jesus passou na casa dele, que Jesus viu as qualidades que Zaqueu tinha, esse, depois da sua conversão, possivelmente tenha homenageado ao amigo, adotando um nome que deriva do seu. Ok? Esse é o caso Zaqueu Matias, por isso a escolha do nome, estamos aqui explicando. Que Levi, que também era publicano, tenha sido o primeiro a falar de Jesus a Zaqueu. Por isso a referência de Matias, o apóstolo Matias, escolha desse nome, né? Que era Zaqueu. E foi possivelmente homenageado a um amigo, né? Adotando um nome que deriva do seu, que era de Levi, foi o primeiro a falar de Jesus a Zaqueu. E Jesus depois Zaqueu depois sofreu essa conversão ao Jesus passar na casa dele, conforme vimos. Então, o apostolado. Matias inicia a sua atividade missionária na Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago, em Jerusalém. Só após transcorridos muitos anos, após a epopeia da cruz, é que terá sua própria casa de atividades em Cesareia e depois na Etiópia. Então, Matias, ele inicia, aqui em Salvador, tem a Casa do Caminho, né? Para a senhora, a casa ali no bairro de Chuchuarana, atende toda a população. Eu já fiz uma palestra lá, antes da pandemia. Esperamos voltar, após a pandemia, voltar a fazer palestra lá. Ele inicia a atividade missionária na Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago. Tiago tinha Tiago maior e Tiago menor, né? Não é uma questão de relevância, mas sim questão da idade para diferenciar. Um era mais velho, outro era mais novo. Só após transcorrido muitos anos após a epopeia da cruz, então depois de passar muitos anos, é que terá ele, né, Matias, que era Zaqueu, que se tornou o 12º apóstolo, que é a encarnação de Bezerra de Menezes mais postergado no século XIX, no Rio de Janeiro, né? Bezerra de Menezes, que ele foi político, ele foi presidente da FEB, ele era cearense, mas viveu boa parte dele no Rio de Janeiro. Só após transcorrido muitos anos após a epopeia da cruz é que Matias ele teria sua própria casa, depois de conviver muito tempo na Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago, ele terá sua própria casa de atividades em Cesareia e depois na Etiópia. Aí é Matias, a imagem dele.
Então, Matias inicia sua atividade missionária na Casa do Caminho, como nós já falamos aqui. A outra imagem de Matias. A Casa do Caminho como modelo e propósito. Aí lá na passagem de Mateus, que era um dos outros evangelistas, tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. É a pura verdade, né? Qual é a primeira revelação? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Então, você não tem como amar a Deus se você não está amando ao próximo. E aí tem a passagem que diz, ai que de quem voltar para o mundo astral, né? A cidade, com sangue nas mãos de um dos irmãos. Então, tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. Está lá na passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Então, um lugar no mundo para os pobres, para os pecadores, para os desesperançados, para os perdidos, para os de coração despedaçado, para os infelizes, para os trôpegos, para os injustiçados, para os arrependidos, para todos os sem lugar em nossa sociedade, mas que nos braços de Maria e de Jesus encontrariam novamente refúgio, paz e recuperação. Então, eu deixei em destaque aí um lugar no mundo, recuperação. Estamos no mundo para nos recuperar. É uma escola. O mundo está, hoje em dia, passando por uma pandemia, está em um momento de regeneração. Então, estamos aqui para nos regenerar, estamos aqui para nos recuperar. E a recuperação de Zaqueu foi incrível com a passagem de Jesus. Jesus tocou ele, e Levi foi o primeiro a falar de Jesus para Zaqueu. Depois ele veio se transformar no apóstolo Matias, assim como Saulo de Tarso veio a passar a ser Paulo de Tarso, que foi referência para o cristianismo, que influenciou totalmente o evangelho de Lucas. Então, mostra aqui, o que é que eu estou querendo mostrar nessa passagem aqui? O quanto nós podemos nos transformar, acelerar nossa reforma íntima e mudar por dentro, meus irmãos. Mudar com o coração, mudar com amor, com paz, com sabedoria cristã, universal, celestial, para tocar nossos corações e vossos corações, que essas palavras que nós estamos falando aqui não fiquem só aqui, né? Que elas ecoem aí pelo planeta, como eu falei no início da palestra, porque estamos aqui para evoluir, como Zaqueu evoluiu, como Saulo, Paulo de Tarso, um lugar no mundo que nos recupera. Então, a imagem aí de Bezerra de Menezes, esse sonho e propósito alimentam a alma de Bezerra de Menezes desde então, né? Ele que era Zaqueu, veio a ser Matias, escolhido pelos 11 apóstolos, 12º apóstolo. Depois, a posteriori, ele veio a ser Bezerra de Menezes, que é o médico dos pobres. Então, Bezerra tem esse sonho e propósito na alma, né? Que alimenta. Bezerra, que ao desencarnar, ele foi chamado para... Nessa última encarnação dele, Bezerra de Menezes, ele foi chamado, que ele atingiu a plenitude para ele... Porque o mundo de provas e expiações, né? Provas você escolhe, expiações são débitos de outrora, de ontem ou de outra encarnação. Então, ele foi testado muitas vezes, como nós somos testados, né? E ele mostrou que era suscetível ao Cristo. E ele foi chamado, após o desencarne dele, para ir para outras orbes, mundos celestes, mundos mais elevados. Ele disse que não sairia da Terra enquanto tivesse uma alma sofredora. É um ser nobre, né? Então, isso alimenta a alma de Bezerra desde então. Então, o primeiro testemunho conta a tradição que o 13º apóstolo, que era Zaqueu, que se transformou em Matias, né? Ela escolheu o nome Matias, em homenagem a Levi, o amigo dele, que também era publicano. O 13º apóstolo, né, Zaqueu, que é Matias, ele morreu num incêndio na Etiópia, tentando salvar as crianças de sua igreja. Conforme a gente viu ali, ele começou depois sua caminhada depois como apóstolo com Pedro e Tiago na Casa do Caminho, mas depois de alguns anos ele mesmo montou a sua casa na Cesareia e depois na Etiópia. E aí conta que esse 13º apóstolo, que era Matias, que veio ser a reencarnação de Bezerra, tentando salvar, ele morreu tentando salvar as crianças na sua igreja, né, que ele tinha montado lá na Etiópia. Então,
Vamos agora estar correlacionando aqui toda essa história, já aqui com a obra Ave Cristo, que vamos estar dando continuidade à reencarnação de Zaqueu, que veio a ser Matias, o 13º apóstolo, numa outra encarnação já após, né? Na obra Ave Cristo, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, é uma obra psicografada através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Aí a capa do livro. Deixa eu puxar aqui um pouco para... Neste romance do século III, Emmanuel relata a história de Quinto Varro e Tassiano, pai e filho, na Roma dos Césares por volta do ano de 217. O livro retrata a época em que o Império dava sinais de decadência, anarquia militar, invasões bárbaras, crise econômica, entre outros reveses históricos. Ok? Esse livro trata, e aí a foto do Coliseu, né? Na entrada do livro, aqui, ou na capa do livro. Deixa eu botar de mais para cá. Então, ele retrata toda essa anarquia militar, invasões bárbaras, crise econômica na Roma dos Césares, por volta do ano de 217. E nesse romance do século, Emmanuel relata a história de Quinto Varro e Tassiano. O caso esse ali foi o caso Mateus, o caso Zaqueu e Matias. Aqui já estamos adentrando para o caso Quinto Varro e Quinto Celso, né? Como ele fala aqui, ó. Quinto Varro e Tassiano, pai e filho. Essa linda imagem aí do Coliseu. Eu tenho uma amiga minha que visitou, entrou ali, né? E sentou aí na arquibancada. Ela disse que só entrando e sentindo aí mais ou menos o que é essa obra, né? Fazer os jogos das matanças da vida, né? Enfim, vamos em frente. Então, aqui embaixo, o caso Quinto Varro e Quinto Celso. No século III, temos as vidas triunfantes em Cristo de Quinto Varro e Quinto Celso, duas encarnações sucessivas e imediatas do espírito Matias. Matias, que eu já expliquei aqui, né, que era Zaqueu, que veio se transformar no 13º apóstolo, escolheu o nome Matias em homenagem a Levi, o amigo dele, publicano. Então, a reencarnação sucessiva já de Matias. Matias, que tinha desencarnado num incêndio na igreja dele na Etiópia, salvando criancinhas. Então, ele veio a reencarnar, está nessa obra de Emmanuel e Chico Xavier, duas encarnações sucessivas e imediatas do Espírito Matias, segundo diversas informações mediúnicas, ambas realizadas com o objetivo de regenerar a alma retardatária de Tassiano, filho espiritual do apóstolo de Jesus. O apóstolo de Jesus é Matias, que veio a ser o 13º apóstolo. Então, Quinto Varro adota o pseudônimo de irmão Corvino e as funções deste na igreja de São João, em Lyon, em homenagem ao amigo que morre a punhaladas em lugar numa emboscada. Deixa eu chamar para cá para ver. Então, Quinto Varro, ele adota esse pseudônimo, né, de irmão Corvino e as funções desse na igreja de São João. E ele morre a punhaladas num lugar, numa emboscada em seu lugar, né, em homenagem ao amigo. Então, deixa eu pôr aqui embaixo para não atrapalhar o texto. O caso Quinto Varro, Quinto Celso. Tempos depois, seu filho Tassiano, obcecado em perseguir os operários de Jesus, faz desaparecer pela violência do ódio o risonho lar dos meninos, dirigido pelo irmão Corvino, que foi adotado como pseudônimo no lado de Quinto Varro, sem saber que este era seu pai. Imagine. E aqui, como a gente viu no slide anterior, Quinto Varro adota o pseudônimo de irmão Corvino, em homenagem ao amigo que morre a punhaladas em seu lugar. Quinto Varro era para desencarnar nessas apunhaladas, e um amigo dele que morre no lugar. Ele adotou esse nome de irmão Corvino e as funções na igreja de São João. E aí,
o seu filho Tassiano, obcecado em perseguir Jesus, né? Ele faz desaparecer pela violência do ódio o risonho lá dos meninos, dirigido pelo próprio irmão Corvino, sem saber ele que este era seu próprio pai. Varro é preso, julgado como feiticeiro e condenado à morte pelo Gládio. Poucos anos após o martírio, Varro novamente reencarna para continuar a missão de resgatar Tassiano para Cristo, que se tornou um perseguidor, né? Tá ficando claro aí, né? Toda essa história. E para resgatar Tassiano para Cristo. Agora ele se apresenta como quinto Celso, e não mais quinto Varro. Aos 7 anos já é possível vê-lo cantando e tangendo o alaúde em praça pública. E, no entanto, levam o pequeno quinto Celso aos braços de Tassiano como filho adotivo. Então, vejam só. Deixa eu só aqui sair aqui da tela cheia. Então, aqui, aos 7 anos já é possível vê-lo cantando e tangendo alaúde em praça pública, como pedinte, às mãos do destino. No entanto, levam o pequeno quinto Celso, que era quinto Varro, aos braços de Tassiano, que era um perseguidor do cristianismo, para adotá-lo como filho. E ele tinha desencarnado anteriormente. Deixa eu pôr aqui. Então, tanto ouve falar em então o caso do quinto Varro, quinto Celso. Tanto ouve falar em Jesus, tanto de seus afetos se ligam à mensagem de Cristo, que Tassiano finalmente se rende à palavra viva do Nazareno, né, de Jesus Cristo, de Nazaré. Pai e filho acabam sendo martirizados juntos como cristão. Então aí, nessa encarnação, ele conseguiu completar, né? Ele não conseguiu, como quinto Varro, fazer com que o filho se tornasse um cristão. Ele acabou desencarnando e, após isso, ele veio a tocar música, ficar como pedinte nas ruas, e ele é adotado pelo quinto Celso, que era o filho dele, de quinto Varro. É uma linda história essa. E aí quinto Celso adota quinto Varro na sua encarnação nova, né, aos 7 anos de idade, e, enfim, ele consegue, né, ele reencarnou para, enfim, trazer Tassiano, se rende à palavra de Jesus. E aí, depois disso, pai e filho, que antes eram filho e pai, eles acabam sendo martirizados juntos como cristãos. Toda essa história está na obra Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. E quinto Varro, que já é a reencarnação de Matias, o profeta Matias, que veio a se transformar, que era Zaqueu, na mesma encarnação, após a passagem de Jesus pela casa de Zaqueu, que a gente começou a palestra falando sobre esse tema. Espero que esteja tudo claro para vocês entenderem essas reencarnações, que é de nobre culminância para nosso entendimento e aprendizado. Ok, meus irmãos? Então, vamos em frente. Então, lá no quinto Varro, no caso, quinto Varro, quinto Celso, meu filho, eu senti o poder de Cristo em mim. Agora eu também sou cristão, diz Tassiano a Celso nos momentos finais, né? Que eles são lá, ó, martirizados juntos como cristãos. Celso, então, já acontecesse com o corpo em chamas, pronuncia a frase conclusiva da missão cumprida. Louvores sejam entoados a Deus, meu Pai, viva Jesus. Então, ali ele completa a missão para você ver. A carne estava sofrendo, mas o espírito estava depurado. Nós nos encontramos quantas vezes em algumas enfermidades, e essas enfermidades nos norteiam, né? Nos deixam, às vezes, preocupados, mas, às vezes, a enfermidade que tá afetando nossa carne está depurando nossa alma. Então, essa linda história de quinto Varro, quinto Celso, ele volta depois como filho dele e fala, meu filho, eu senti o poder de Cristo em mim, agora eu também sou cristão. Quinto Celso fala isso, enfim, e ele era perseguidor do cristianismo também, nos momentos finais. E quinto Celso se contou sempre corpo em chamas para anunciar a frase conclusiva da missão cumprida. Louvores sejam entoados a Deus,
Meu pai, viva Jesus. E os dois desencarnam e com a missão cumprida. Muito belo, muito comovente essa história. E eu vou dizer mais um pouco. Ainda tem outras encarnações, Zaqueu Matias, para Quinto Varro, Quinto Celso. Ainda teria outras encarnações para eu dar continuidade aqui. Quem sabe até chegar à encarnação de Bezerra de Menezes. Mas só aí dariam mais de 60 lâminas a mais do que daqui, desse que a gente está, dariam mais 60 lâminas a mais para o slide, para a apresentação. Aí daria um seminário, não temos tempo para isso, ok? Quem sabe, eu alinhando com a casa, né, com o Jailson, eu posso dar continuidade a essa palestra depois em outro momento. Continuidade que eu falo do ponto que eu vou parar aqui hoje, que não é nesse slide, mas para seguir em diante as outras encarnações de Zaqueu Matias, Quinto Varro, Quinto Celso, até chegar a Bezerra, ok? Então, quem era Zaqueu? Zaqueu, ele ouvira falar de Jesus. Qual é a informação que ele comia? Qual é a informação que ele tinha? Que Jesus comia com pescadores e até palestrava com publicanos. Isso emocionava ele. Jesus, ele viu para todos. Ele comia com os pescadores e comia e palestrava para publicanos. Por que não converter os ricos? Os ricos tinham potenciais e poder também. Poder que eu falo, poder da mente, poder de inteligência. E Jesus, ele comia com os pescadores, né? Foi nas bases do Rio Jordão que ele falou a célebre frase, né, para Pedro, Tiago: vos tornareis pescadores de almas, de homens. E nós, no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa conduta do ser, estamos tornando-nos pescadores de almas e de homens? Estamos influenciando melhor o próximo? Estamos influenciando melhor nossos familiares e a nós mesmos? Estamos salvando nossas próprias almas? Estamos tornando pescadores da nossa própria alma? Fica a reflexão. Então, lá no livro Páginas de Espiritismo Cristão, né, do Rodolfo Caligares, no capítulo 6, ele fala: Zaqueu foi um arrecadador de impostos que enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo. Mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração e, por isso, ardia desejo de conhecê-lo. Jesus, ele enxergava tudo, ele não só enxergava os pontos negativos, ele enxergava todos os pontos, principalmente os positivos das virtudes. Então, nesse livro aqui, de Rodolfo Caligari, página de Espiritismo Cristão, capítulo 6, ele fala isso, né? Que Zaqueu, ele enriquecera ilicitamente, mas o mestre, ele via em seu coração a bondade, e por isso ele queria conhecê-lo, que ele via ali que ele podia transformá-lo e torná-lo um ser melhor, e ele veio a ser um 13º apóstolo, Matias, como no caso do Quinto Varro, Quinto Celso, como eu falei aqui, que o pai desencarnou antes do filho, e o filho continuou sendo um perseguidor do cristianismo. Ele vem reencarnar como uma criança pedinte, tocando violão, veio ser adotado pelo filho, sem saber que era o próprio pai. E depois ele consegue converter o filho e os dois morrem queimados. E os dois já eram convertidos ao cristianismo. E o corpo ardendo em chamas, eles falam: missão cumprida, Deus Todo-Poderoso. Então, por isso que Jesus queria conhecê-lo. Lá no livro Caridade, Espíritos Diversos, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 10, ele fala: muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Então, qual a atividade que eu vou deixar aqui para vocês hoje? Como podemos interpretar a excessiva curiosidade e o esforço feito por Zaqueu para ver Jesus? Que estado de espírito o animava nessa ocasião? Isso a gente já relatou durante a palestra, eu vou deixar aqui essa atividade para vocês refletirem e fazerem em casa com vocês mesmos, certo? O outro ponto aqui é: os judeus julgavam Zaqueu avarento e incorrigível. Entretanto, que sentimento neles Jesus identificou? Ok?
Então, fica essa pergunta também para vocês. Eu já relatei todas essas respostas no decorrer aqui da palestra e fica a indagação e a aplicação para vocês aí. Que estado de espírito animava nessa ocasião, né? E o esforço feito por Zaqueu, porque Zaqueu queria ver Jesus, né? Entretanto, que sentimento Jesus nele identificou em Zaqueu? Tudo isso já foi falado aqui. Lá no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, ele fala: segundo Humberto de Campos, em Boa Nova, capítulo O Servo Bom, alguns apóstolos questionavam o porquê de tamanha aprovação a um rico mesquinho. As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados, né? Que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Comente os esclarecimentos prestados por Jesus. Já comentamos aqui. Jesus, ele enxergou em Zaqueu um homem inteligente e rico de pureza também do coração, que ele poderia se transformar e ser melhor ainda para os pobres. E ele tinha liderança, ele tinha visão, tanto que ele veio se transformar no profeta Matias. Lá em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7, Kardec nos fala: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter riqueza. O pecado é não saber bem utilizar a riqueza. E é por isso que Jesus enxergou em Zaqueu. Ele tinha riqueza e poderia utilizá-la melhor para todos, e não estar desviando e utilizando o mar ilicitamente como ele estava usando. Ninguém é puro, ninguém é tão perfeito. Só Jesus é a perfeição e a clareza do ser. Só ele passou pela terra, ele é o ser mais puro, ele é o governador celeste. Todos nós aqui estamos aqui para evoluir e crescer. Lembra lá que eu botei sobre a questão do planeta, de crescer, reaprender e regenerar? Então, Kardec nos fala isso, que se a riqueza somente mal houvesse de produzir, Deus não teria posto na terra. Temos que saber utilizar e usar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Lá no capítulo 16, item 7, Kardec nos fala, também no Evangelho segundo o Espiritismo: coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros. Quais são esses grandes lucros? As boas obras. Com a passagem de Jesus na casa de Zaqueu, que é o tema da nossa palestra, ele colocou sobre uma boa base, começou a compartilhar também as riquezas com os pobres, já que ele enriquecera tão ilicitamente, era tão odiado, e vai te trazer grandes lucros. Quais são os grandes lucros? As boas obras. Os únicos artefatos que nós vamos levar com as nossas obras, que está no nosso coração. E essas boas obras, os tesouros, nossos tesouros, né, que entesourares dentro de ti, os vermes e as bactérias não vão correr debaixo da terra. Então, atividade: qual a importância da conversão de Zaqueu? Nos ensinamentos do Mestre, como a lição a ser adotada em nossas vidas? Seja destaque. A estratégia de Zaqueu foi tão eficiente que, além de alcançar o objetivo, que ele atraiu a atenção de todos, principalmente a de Jesus, quando somos bons naquilo que fazemos. As pessoas veem o nosso esforço e dedicação. Zaqueu teve tanto interesse em conhecer Jesus que a sua atitude despertou em Jesus o interesse de conhecê-lo. Use estratégias que despertem o interesse do seu público-alvo. É essa atividade aqui. Qual a importância? A importância total. Zaqueu, ele se transformou em Matias no profeta, né? E nos ensinamentos do Mestre, como lição a ser adotada em nossas vidas? Vamos usar nossas estratégias. Vamos usar nossos virtudes. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Vamos usar, meus irmãos, nossas estratégias, vamos usar nossas virtudes, vamos usar nossos talentos, nossos tesouros que estão dentro de nós, que só eles podem nos salvar. E isso a gente vai levar. Se você vê alguém e só enxerga o lado negativo dele, com certeza ele tem um lado positivo. Com certeza ele tem uma forma ali de ele ajudar a você e a todos no crescimento do ser.
celestial que devemos ser. Somos formados do FCU, fluido cósmico universal. É a matéria celestial do Criador, né? E somos uma tríade, corpo, espírito e perispírito. O perispírito é o corpo semi-invólucro, semimaterial que envolve, que a alma faz da ação a matéria. O perispírito é formado do FCU, cósmico universal, fluido cósmico universal, de cada planeta, para cada planeta. Tem mundos celestiais que praticamente não tem o perispírito, né? Já é a alusão do mundo espiritual. Como falou Einstein, né? O físico alemão, chamado de gênio, Einstein, ele é um gênio para aqui, para a Terra, mas ele não usou mais nada do que a cabeça animal dele, que nós devemos usar. E ele chamou o mundo espiritual de matéria gelada. Então, meus irmãos, que possamos enxergar aos outros, ao próximo, como está ao nosso lado, à nossa volta, ao nosso vizinho, ao nosso trabalho, no trânsito, em todos os lugares, enxergarmos como Jesus enxergou a Zaqueu, e não simplesmente um publicano, né, que enriqueceu ilicitamente. Ele enxergou as virtudes, vamos enxergar as virtudes alheias e as próprias. Entesourares os valores que temos dentro de ti, os valores cristãos, os valores celestiais, que esse possamos ser. E aqui, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, possamos fazer a nossa mutação, a nossa transformação, como Zaqueu fez, como todos os outros fez, como linda história do livro Ave Cristo, que eu narrei aqui, de Quinto Barro e Quinto Céus, que ele reencarnou para ser filho dele, antes ele era pai, para salvar o filho, e que possamos nos salvar a cada dia, na nossa conversão, Senhor, na nossa conduta moral cristã do ser, para que possamos ser filhos divinos da obra de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e do Mestre, Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz. Até a próxima, se Deus quiser. Após essa excelente exposição, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que tivemos em compartilhar, em absorver um pouquinho desses conhecimentos que foram trazidos pelo nosso irmão Daniel Lírio. Que possamos, Senhor, ter outros momentos como este, momentos de sabedoria, de aprendizado, de conhecimento do Teu Evangelho. Rogamos, Senhor, que possamos ter um dia tranquilo, uma noite em paz, e também rogar pelos nossos irmãos que estão, de alguma forma, em desequilíbrio, em desarmonia, que eles também sejam atendidos em suas maiores necessidades, Senhor. E assim, Mestre amado, convicto da Tua permissão, da Tua presença, estamos finalizando o nosso trabalho, a nossa atividade dessa tarde. Que assim seja. Com vocês, tenham todos uma boa tarde e até breve.